hoje, né, essa é uma palestra que a gente está fazendo conjunta, curso 51 e curso 40, noturno e diurno. Então, bem-vindo todo mundo do curso 40 que está aqui assistindo. Os que não puderem vir, vocês vão conseguir ver a gravação. E hoje é com muito prazer que a gente recebe a professora Carola. Então, eu vou falar só algumas coisas sobre a Carola. A Carola, ela é professora aqui no Instituto de Física desde 1975. E 74, ela... tudo bem. Ah, 74, desculpa. 74. Qualquer erro me corrija, viu, Carol, por favor. Mas ela defendeu o doutorado dela, sob orientação do César Lattes, em 82. Então, ela se tornou professora antes de defender o doutorado. E desde 2016, ela foi professora do Instituto de Física por todo esse tempo, né? E desde 2016 ela é professora titular do Instituto de Física do Departamento de Raios Cósmicos. E ela trabalha com física de partículas, né? Mas ela vai vir falar aqui também sobre física de partículas, mas sobre o Gleb Batagin, que é a pessoa que dá o nome para o nosso instituto. E, sem mais delongas, né, Carola, por favor. Muito obrigada, Felipe. Desculpa do transtorno com o hardware aqui, não é para acontecer, normalmente no Zoom dá tudo certo, mas deve ter algum set aqui que não está funcionando. Mas é um prazer muito grande, primeiro, de encontrar o pessoal que acabou de entrar entrar na universidade, infelizmente, numa época difícil, que vocês não podem assistir a essa palestra presencial. Porque eu gostaria de contar para vocês, isso aqui é mais um relato histórico, sobre uma pessoa que eu reputo extraordinária. Então, o Gleb Batagin, que é o nosso patrono do Instituto, ele dá um nome ao Instituto de Física, ele era uma pessoa excepcional, não apenas como físico, como professor, mas como ser humano. E isso é o que eu queria chamar a atenção e contar um pouco da vida dele para vocês. Tá? Eu não sei se vocês sabem, mas o nosso instituto é a única unidade da Unicamp que tem nome de pessoa. Quer dizer, as faculdades são Faculdade de Engenharia Elétrica, Faculdade de Engenharia de Computação, Instituto de Artes, mas não tem nome, não tem uma pessoa sendo homenageada com o nome que está sendo dando nome para uma faculdade. Então, o Instituto, como é o nosso caso. E vocês precisam saber a história, por que o Batagin então, recebeu essa homenagem de ser o patrono do nosso Instituto. Tá? Não que ele tivesse sido professor, não é nada disso. Ele foi professor dos professores que vieram para cá no começo do Instituto de Física, tá? No começo da Unicamp, nos primeiros anos da Unicamp. Então, a influência dele é marcante na história da física no Brasil, e é sobre isso que eu queria contar, então, um pouco para vocês. Então, ele fez a história da física, deu os primeiros passos da história da física brasileira no século XX. Então, vou contar, tá? O Batagin, que é esse senhor simpático aqui, ele está no IF-13, na sala que hoje é um anfiteatro, tinha uma lousa grande, e ele estava dando essa aula para nós, para a minha turma. Tá? Ele estava em visita aqui no Instituto e estava dando aula de relatividade geral, como vocês podem identificar, talvez pela equação de Einstein aqui que ele escreveu na lousa. Então, isso foi tirado na sala que seria o IF-13 do nosso instituto. Não adianta falar, porque vocês ainda vão conhecer, mas é uma sala que hoje está modernizada, tem carpete chique, mas naquela época não era assim. Então, essa é a história. Então, ele é o patrono do nosso instituto e ele nasceu em 1899 na Ucrânia, numa cidadezinha que na época se chamava Bírsula, hoje é Kotovsk. E ele era de uma família importante, o pai dele era engenheiro e era responsável pelas ferrovias imperiais no sul do país, então no sul da Ucrânia. E como o pai dele era importante, eles tiveram muitos problemas na época das revoluções russas,
a família inteira acabou fugindo na segunda leva da Revolução, que foi em 1919, eles saíram fugidos de lá da Ucrânia, pegaram a Crimeia e foram para a Itália, passando pela Turquia e pela Grécia. Para vocês não ficarem perdidos no mapa, principalmente porque a Ucrânia e a Crimeia hoje em dia estão nos jornais o tempo todo, então vou mostrar para vocês o mapa da Europa. Bírsula é mais ou menos onde está essa estrelinha aqui. Essa península que vocês veem, ela é importantíssima do ponto de vista estratégico e comercial, é a Crimeia, tá? Tem muita disputa dessa região hoje em dia, 2021. Então, a família saiu de Bírsula, nessa estrelinha, e passando aqui no Bósforo Dardanelo, passou pela Grécia, e entraram na Itália para chegar em Torino, tá? Então, uma caminhada longa, e, de novo, fugir, refugiados, são coisas que vocês não estão vendo no começo do século XX, vocês estão vendo hoje. Então, a história, de certa forma, tem uma constante, né? Os povos andando e andando de um lugar para outro. Tá, talvez algum dia vocês falam, quando eu tiver morrido, vocês falam, a Carola fugiu também, mas isso é outra história. Bom, aí eles chegaram na Itália, evidentemente como refugiados, ele foi para a escola, e ele jovem, né, tinha 20 anos, ele foi ser pianista em cinemas, é um jeito que ele ganhava o sustento. E diga-se de passagem que era cinema mudo, não tinha som, então ele fazia no piano a parte do som. Então, se vai fazer suspense, alguma coisa, ele tinha que trazer isso para a música, no filme, né? Então, em Turim, então, na Itália, já ele se formou primeiro em física, em 1922, e posteriormente em matemática. Ele é formado em física e matemática, e acabou virando cidadão italiano, casou-se com uma senhora italiana, teve 2 filhos que também se tornaram físicos, o Vladimir e o Andrea. Tá? São físicos, filhos do Vatagin, Andrea Vatagin e Vladimir Vatagin. Quando ele já tinha sido formado, ele foi dar aula de física na Academia Real e na Escola de Aplicação de Artilharia e Inteligência, onde inteligência aqui entenda a inteligência no sentido de informações, né? Ele deu aula entre 1925 e 33 nessa academia militar, e em 1933 ele foi aceito como professor na Universidade de Turim. E ele precisa ser dito que ele era uma pessoa de muito fácil relacionamento, ele conversava com todo mundo, tinha muitos amigos, e essa época, né, meados da década de 20, começo da década de 1930, é justamente a época que na história da física foi se desenvolvendo a mecânica quântica. Não, então é a época de Schrödinger, primeiro de Bohr, depois Schrödinger, Heisenberg, Dirac, de Broglie e Pauli, um monte de físicos famosos que lançaram, então, todo o formalismo da mecânica quântica. E o Vatagin, ele se metia em tudo, né? Ele era amigo dessas pessoas que eram, então, foram os pais da mecânica quântica. Então, nós estamos agora em 34. Então, mais ou menos, para vocês terem ideia, ele era um jovem professor da Universidade de Turim em 1934. Tá? Estabelecido, casado, tudo bem. Então, uma carinha dele aqui, ele tem muito pouca foto dele jovem, claro. Essa é uma das poucas que eu achei que está no arquivo da USP, e essa é mais ou menos da época em que ele veio ao Brasil. Por que ele veio ao Brasil? E aí, vamos para o começo da história, tem a ver com o começo da USP. Tá? Então, não existia ainda a USP em 1934. E o governador do estado de São Paulo, que era o Armando Salles de Oliveira,
que talvez vocês conheçam pelo nome do estádio, ele foi governador do estado de São Paulo nessa época. O Armando Salles de Oliveira incumbiu o matemático Teodoro Ramos de uma missão para procurar professores, convidar e procurar professores na Europa que estivessem dispostos a vir ao Brasil para ajudar a implantar a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. Tá? Então, o Teodoro Ramos, como era matemático, ele recebeu a incumbência de procurar professores de matemática e de física. Outros professores, outras pessoas foram procurar biólogos, zoólogos, botânicos, filósofos, sociólogos e assim por diante. E é muito interessante que a parte de biologia, o pessoal que veio para colaborar veio da Alemanha. O pessoal que é das ciências humanas, que veio, é da França. E vocês veem até hoje a permanência da influência da escola francesa de filosofia, de sociologia, no Brasil, principalmente na USP. E da Itália é que vieram, então, o pessoal da física e da matemática. E, na realidade, a intenção do Teodoro Ramos era convidar ninguém menos do que o Fermi, o Enrico Fermi, que àquela altura já era um físico famoso, né, na Itália. Mas o Fermi, por motivos familiares, Fermi era casado com a Laura Fermi, a esposa dele, era judia. E essa época, começo da década de 1930, foi a época do nascimento do nazifascismo, do crescimento, e o Fermi já estava se inclinando para sair da Itália e ir para os Estados Unidos. Ele estava já engatilhado para viajar. E aí o Fermi falou assim, olha, eu não posso ir, mas tenta convidar o Vatagin, porque o Vatagin é jovem, ele vai querer aceitar. Tá? E aí foi lá o Teodoro Ramos convidar o Vatagin, olha, você quer vir para o Brasil? Né? Ele com emprego na Universidade de Turim. Quer vir para o Brasil ajudar a implantar uma nova universidade? E o Vatagin aceitou. Tá? Aceitou, apesar de todos os amigos falarem para ele, nossa, você vai se enterrar, o Brasil é muito longe. O Brasil está muito longe dos centros. Entendam que não tinha internet, não era uma facilidade de você ter telefone e tal, tudo levava 15, 20 dias, as cartas um mês. Então, a ideia do longe, você está longe de onde a física moderna está sendo feita. Então, os amigos falaram para ele, não, não vai, você está muito longe, você vai se desligar do progresso da física. Mas ele aceitou mesmo assim. Então, isso dá uma ideia para vocês do caráter que ele tinha. Ele veio com a intuição de ajudar a construir uma escola de física na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que posteriormente foi incorporado, então, na USP. Junto com ele vieram outras pessoas famosas aqui, eu menciono algumas, mas o Levi-Strauss, o Luigi Pantapié, Albanese, matemático, Giuseppe Occalini, que trabalhou com o Lattes também durante muitos anos, o Stammreich, que era físico, e muitos outros. Então, veio uma leva de gente para trabalhar aqui no que viria a ser a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. E aí ele começou a dar aula de física, tá? Então, ele começou na Poli, tá? Começou na Poli dando aula de física para engenheiros. Agora, por favor, imaginem a cena. Ele fala... Bom, Vatagin, no fim da vida dele, falava 7 línguas, tá? 7 línguas. Mas ele chegou em 1934, quando ele começou a dar aula, ele falava as aulas em italiano. Qual vocês acham que era a reação dos alunos? Cara, esse veio de fora, vai aqui, sabe falar português e tal, né? Então reclamaram que ele estava dando aula em italiano. Passou 15 dias, o pessoal estava se matriculando nas aulas de italiano para poder acompanhar as aulas do Vatagin, né? Vatagin rapidamente aprendeu a falar português. A hora que eu o conheci, que foi na década de 70, ele falava fluentemente português, lia fluentemente português, não tinha problema algum. Mas na época que ele chegou, demorou um certo tempo para ele aprender. Aprendeu,
não teve mais nenhuma barreira da língua. E ele ele introduziu para os alunos, em 1934, a física moderna. Então, ele começou a dar aula de coisas que eram tinham acabado de ser feitas. Então, ele começou a falar de mecânica quântica, né, de Schrödinger, de Heisenberg, de Dirac, e assim por diante. Coisas que ele chamava, então, o Fermi chamava que era o trabalho de evangelização, porque você está introduzindo um conhecimento novo para alguém que não conhece a física moderna, né? E o Fermi gozava que era a segunda evangelização que o Vatagin estava fazendo, porque a primeira já tinha feito na Universidade de Turim. Eu fiquei muito impressionado uma vez quando eu ouvi o Marcelo Damy, professor Marcelo Damy, contando das aulas do Vatagin. Ele era aluno da engenharia. Então ele era dessa leva da Poli, né? Então, o Damy contando que a primeira vez que ele ouviu falar em elétron foi na aula do Vatagin. Isso me chamou muita atenção, porque a medida da razão carga elétrica sobre a massa do elétron tinha sido feita pelo Thomson em 1897, portanto, 37 anos antes. E como é que davam aula para engenheiro em 1934 na Poli sem falar em elétron? Eu fiquei coçando a minha cabeça, porque, né, isso é meio inacreditável. Mas o Damy falou, sim, que foi a primeira vez que ele ouviu falar em elétron na aula do Vatagin. Então, vocês veem que o impacto que teve para ele chamar a atenção disso quando contava sobre o Vatagin, né? O Vatagin era ele mesmo um físico teórico. Só que, como ele era responsável para implantar um grupo de física nessa faculdade nova, ele falou, eu não posso fazer todo mundo ser físico teórico, eu tenho que criar um grupo experimental, tá? E aí, o que ele fazia? Ele pegava os estudantes, selecionava os estudantes e convidava para serem assistentes dele. E é assim que o Marcelo Damy foi assistente dele durante um tempo. Um parênteses, o Marcelo Damy foi o primeiro diretor do nosso instituto e é o patrono da nossa biblioteca do instituto, tá? É ele mesmo. E o Paulo Zaulus Pompeia, que também estava estudando, também foi assistente do Vatagin. E como tópico de pesquisa, exatamente por uma coisa atual e barata, que não tinha que pagar muito para comprar um equipamento muito, muito caro, o Vatagin começou um grupo experimental de raios cósmicos, de física de raios cósmicos, a estudar partículas que vêm do cosmos e chegam na Terra. Então, e cravando o esforço exatamente na parte da eletrônica. E a eletrônica que foi montada por esse grupo, do qual o Damy fazia parte e o Pompeia faziam parte, era, na época, uma eletrônica de ponta, né, fazendo medidas com resolução temporal de eletrônica muito, muito boa, tá? Bom, bem avançado. Então, ele trouxe realmente o conhecimento e agregou pessoas em grupos, um grupo de teóricos, do qual faziam, vou mencionar outros nomes, e grupos experimentais. Tá? Então, isso foi exatamente o que eu falei. Ele iniciou um grupo experimental, criou um grupo experimental, além do grupo teórico, e dedicado à pesquisa em raios cósmicos. E aí veio uma leva de estudantes ao longo de 2 décadas, né? O Lattes, isso aqui não está em ordem cronológica, o Lattes foi um dos alunos do Vatagin na década de 1940, ele é um pouco mais novo do que o Damy. Damy foi logo ainda na década de 30. O Oscar Sala, são nomes antigos, talvez não digam nada para vocês, mas importantes no ponto de vista da física. O Roberto Salmeron faleceu recentemente com 100 anos. Ele foi muito importante também na física de partículas elementares experimental,
a contribuição brasileira, embora ele não fosse, não trabalhasse no Brasil. Mas, enfim, tem um time de gente aqui, tá? E em poucos anos, o grupo de raios cósmicos publicava trabalhos, publicava os resultados dos experimentos nas melhores. Não, isso, Lattes é o patrono da Biblioteca Central, exatamente. Exatamente. E o da minha da Biblioteca da Física, exatamente. Bem lembrado, esqueci. Mas eu ia mencionar depois o Lattes, eu vou falar dele ainda. Então, logo começaram, então, lá por 1938, 39, 40, começaram a sair os primeiros resultados experimentais dos experimentos que o Vatagen e os seus alunos faziam, tá? E, aliás, o primeiro trabalho brasileiro, quer dizer, brasileiro no sentido de que o trabalho foi realizado, a medida foi realizada no Brasil, saiu no Physical Review, foi um desses trabalhos assinados pelo Vatagen, pelo Dami e pelo Paulus Pompeia, Paulus Aulus Pompeia. E eles faziam medida de raios cósmicos em muitos lugares, tá? Na atmosfera, mina de ouro, né? Em Minas Gerais, na mina de Morro Velho. Naquela época estavam perfurando o túnel da Avenida 9 de Julho, em São Paulo, então eles faziam medida dentro do túnel, subiam em montanha, aí em Campos de Jordão, para ir mais alto na atmosfera, e mesmo Vatagen conseguiu a proeza de chegar na FAB, na Força Aérea Brasileira, e pedir um avião para fazer medida em voo. E a FAB concedeu, tá? E concedeu emprestado, quer dizer, concedeu, deu tripulação, deu voo, pode, esse aqui está à sua disposição, pode fazer o seu experimento com esse avião. E o que eles observaram, que foi muito importante na parte de conhecimento de raios cósmicos, a produção simultânea de partículas na atmosfera, que são produtos de interações de raios cósmicos chegando na Terra, né? E, curiosamente, o Vatagen havia publicado um trabalho teórico prevendo essa produção múltipla de partículas, quer dizer, uma partícula interage com outra e produz novas outras partículas. Então, a produção múltipla, muitas partículas produzidas na interação. Então, eu não tenho pretensão nenhuma de que vocês leiam, mas esse é Cosmic Ray Showers at Great Depth. Então, raios, como é que eu traduzi? Não traduzi. Chuveiros de raios cósmicos a grandes profundidades. Então, é relato que foi apresentado na Academia Brasileira de Ciências em 1939. Depois, uma carta para o editor da Physical Review, a revista que até hoje é famosa, que o Vatagen assina com Vatagen, Dami e Pompeia, mostrando também resultados experimentais. E, aliás, para contornar esse afastamento do Brasil dos centros onde a pesquisa mais intensa estava sendo desenvolvida, Vatagen publicou muito dessas cartas para o editor. Então, ele escrevia a carta e o editor publicava a carta. Mas você vê que a carta tem resultados, né? Então, era a maneira dele de fazer chegar rápido o resultado na revista e ser publicado. Então, Vatagen era inteligente. Então, vamos lá. Agora tem uma série de fotos. Esse é o Dami, na mina de Morro Velho, uma foto do Dami. Aqui o Vatagen, dentro da barriga do avião da FAB, com os circuitos de coincidência que ele está montando para medidas em voo, né, 1940. E só para vocês terem alguma ideia do que são raios cósmicos, para vocês não saírem do mesmo jeito que entrou, deixa eu contar alguma coisa do que são raios cósmicos. Raios cósmicos definitivamente foram descobertos em 1912 em voos de balão. Então, esse físico austríaco Victor Hess fez vários voos de balão, de dia e de noite. Ele, sabe, um balão tecido, enche de gás, embaixo tem uma cestinha como essa, e subia ele e o foguista a 5.000 metros de altura, com aparelhos para medir íons no ar. A 5.000 metros de altura,
a densidade de oxigênio já caiu pela metade e faz um frio danado. E a pergunta é, quanto que você tem que me pagar para subir nessa cestinha aqui e fazer um voo a 5 mil metros de altura? Nem por $1 milhão, tá? Amor à ciência, mas nem tanto. Para andar nesse cestinho, nada feito. Bom, enfim, o Victor Hess é considerado o descobridor dos raios cósmicos, que são, então, núcleos, predominantemente núcleos de átomos. Pensa num átomo que você tirou todos os elétrons, você só está com o núcleo, que chegam de todas as direções do espaço até a Terra. Esses núcleos viajaram milhões e milhões de anos. Pular de paraquedas, filho, nem morto. Eu tenho pavor, eu não chego nem na beirada, eu estou num prédio alto, eu não chego nem na beirada da janela. 5 mil metros nessa cestinha, nada feito. Então, estava falando para vocês, raios cósmicos são núcleos de átomos, são núcleos dos quais você tirou toda a eletrosfera e que viajaram milhões de anos, portanto, distâncias muitas vezes milhões de anos-luz, para chegar até nós. Dependendo da energia com que essas partículas chegam à Terra, podem ter sido produzidas em supernovas, mas se forem muito energéticas, tem que ser um fenômeno mais catastrófico, mais cataclísmico, tipo coisa que a gente não sabe, tipo erupção de raios gama, mas são fenômenos astrofísicos que têm a maior energia expelida e produzida, né? Então, essas partículas são aceleradas, se propagam no espaço intergaláctico e algumas delas chegam até a Terra. Estão continuamente chegando na Terra, né? Não tem como se desligar. Estão chegando aqui milhões de anos e vão continuar chegando a milhões de anos. Não vem do Sol, tá? O que vem do Sol tem energia mais baixa. Quanto mais alta a energia dessas partículas, provavelmente mais de longe vieram e mais cataclísmico é o fenômeno que criou. Então, o Hess, como eu disse, fez voos então nesses balões, ele o foguista, e foi observando como é que variava a ionização do ar com a altura. Ele fez voos de dia e de noite, percebeu que não fazia diferença nenhuma, portanto, não tem nada a ver com o Sol. Fez voo durante eclipse solar, também não notou diferença nenhuma. Então, é coisa de mais longe, tá? Mais longe, muito mais energético. E ele interpretou corretamente, embora foi mais sorte na interpretação do que propriamente conhecimento, porque se ele tivesse subido até 30 quilômetros de altura, ele ia chegar em outra conclusão, mas não foi isso que aconteceu. Ele concluiu certo de evidências erradas e acabou ganhando o prêmio Nobel por isso. Olha, interpretou as observações como evidência de que a Terra está sendo bombardeada continuamente por radiação. Eu pus radiação entre aspas, porque passaram-se várias décadas até descobrir que vinha radiação eletromagnética, sim, mas que a maior parte eram partículas carregadas. Partículas, a diferença entre falar partícula e radiação é que radiação é sem massa, é onda eletromagnética, fótons ou fótons. E quando eu falo partículas, é partícula com massa. Então, prótons, núcleos de hélio, núcleos de carbono, nitrogênio, oxigênio, núcleos de silício, e vai por aí afora. Pega um átomo, arranca os elétrons, só os núcleos. Então, isso levou muitas décadas de pesquisa e foram medidas que revelaram a constituição como partículas. Então, não foi uma coisa absolutamente imediata, não, e nem o resto sabia disso. Ele ganhou o Prêmio Nobel em 1936, que ele compartilhou com o Carl Anderson, que foi o descobridor do antielétron. O Anderson foi quem descobriu, em um experimento de raios cósmicos, a partícula que é a irmã do elétron, só que é um elétron de carga positiva. Tá? É um antielétron, uma antipartícula. Tem a mesma massa, tem o mesmo spin,
as mesmas interações, só que carga elétrica ao contrário. Tá? Então, esse prêmio Nobel de 36 foi totalmente dedicado a raios, ao pósitron, exatamente, totalmente dedicado aos raios cósmicos. E as medidas que o Vatagen fazia foram contemporâneas com as medidas desse físico aqui, francês, que é o Pierre Auger, que fez as medidas mostrando que chegavam partículas no chão ao mesmo tempo. Né? O Auger colocou detetores afastados aqui de alguns metros e viu que o detetor disparava ao mesmo tempo. Esse dava sinal, esse dava sinal, esse dava sinal. Aí, no começo, ele falava assim, nossa, que coincidência. Aí, afastou os detetores, né? Abriu o arranjo de detetor no chão, continuava observando coincidências. Aí, no fim, ele punha 200 metros de distância um detetor de outro e ainda dava coincidências na medida, né? Dava um sinal nesse, dava um sinal nesse, dava um sinal no outro. Para caramba, como é que chega? Não é coincidência, como é que chega alguma coisa aqui, em outro lugar, a 300 metros de distância? Isso não é coincidência, isso é correlacionado. Então, chegou uma chuva de partículas. Então, o Auger fez essa medida e o Vatagen fez essa medida. Tá? Foram medidas de chuveiros penetrantes que o Vatagen fez. Então, foi exatamente para você ver que o Vatagen fazia experimentos na fronteira do conhecimento da época. Era mais ou menos assim, você tem que imaginar que vem uma partícula lá de uma supernova distante, ela chega na atmosfera, ela interage com alguma molécula do ar, o átomo do ar, vão criando novas partículas. Então, as novas partículas são filhos dessa interação. As novas partículas interagem e tem netos. Os netos interagem, tem bisnetos, e vai. Né? A hora que chega no chão, tem muitas partículas chegando ao mesmo tempo. E conforme vai descendo, vai abrindo. Então, a distância, por exemplo, dessa aqui e dessa no chão, chegou, mas chegou ao mesmo tempo, praticamente, e você consegue medir isso. Tá? Então, aqui tem outra imagem, obviamente não é uma foto, é um desenho, é uma imagem composta, né, para dar a ideia de que veio uma partícula de fora e criou filhos, netos, bisnetos, que é, então, um chuveiro de partículas. E aqui tem, se tudo correr bem, vai aparecer uma particulinha no canto direito superior para mostrar para você, ó, essa é a cósmica. Ela interage e aí dá filhos, os filhos dão netos, os netos dão bisnetos, os bisnetos dão tataranetos, e chega um monte de partículas nesses pontinhos no chão que estão representando o detetor. Tá? Aqui tem um outro filminho mostrando a mesma coisa, uma partícula. Eu passo esse porque é até uma ideia da luz que é emitida pelos átomos na atmosfera que são excitados por essa chuva de partículas atravessando a atmosfera. Não dá para vocês verem essa luz, tá? Essa luz fica na faixa do ultravioleta, então você precisa de detetores especiais na faixa da luz ultravioleta, porque seu olho, necas de piribitiba, não vai ver nada. Se vocês... agora que vai ser o caos, porque esse slide tem som. Então, aguenta firme, porque eu não sei como é que está o som disso aqui, se vai ter som ou não, mas é para mostrar exatamente... Ai, que bom, não tem som. Eu consegui desligar o som dele. Ótimo, então eu vou falando para mostrar as partículas chegando na Terra, dando o chuveiro, tá? Caindo, esses pontinhos brancos que vocês estão vendo são detetores no chão, mostrando como é o nosso observatório que a gente trabalha, e as partículas acionando os detetores no chão, tá? Ó, o detetor aqui, e chega o chuveiro de partículas. E ao mesmo tempo que tem esses detetores no chão, né, fica um observatório que fica na Argentina, que é o Observatório Pierre Auger, existem telescópios que vão aparecer aqui,
né? Tá ficando escuro, então escurece e você consegue, abre-se as portas na frente dos telescópios e você consegue enxergar a luz emitida no ultravioleta, então uma maneira de detectar. Então é só para vocês terem uma ideia de que existem partículas chegando na Terra o tempo todo, descem na atmosfera, têm filhos, netos, bisnetos, taranetos, e estão passando por vocês agora, tá? Estão passando por vocês agora, a humanidade convive com essas partículas, elas chegam aqui embaixo com energia baixa e não vão. Neutrino, tem neutrino também. Mas o neutrino, coitadinho, é o que menos te preocupa, porque o neutrino, ele passa, ele atravessa a Terra, ele tem muito pouca chance de fazer algum estrago em você, porque ele tem uma interação que é muito pouco provável de acontecer na sua cabeça, alguma coisa. Ele não tem carga elétrica, por isso que ele chama neutrino, e ele não tem interação eletromagnética, então ele não vai causar nenhum dano no seu cérebro. A probabilidade é um cacaésimo, é zero. Esquece, o neutrino não te preocupa. Mas a hora que se você fosse piloto de jato e vivesse a maior parte da sua vida a 10 mil metros de altura, aí você tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque você estaria exposto às partículas. Os primeiros filhos do raio cósmico são os mais energéticos, que estão, então, lá no alto da atmosfera. Esse, se você se der alguma interação, pode causar algum um dano em alguma célula do seu corpo. Mas você não vai morrer por causa disso, tá? É interessante mencionar que alguns astronautas revelam que eles viam flashes de luz como no fundo do olho. E, na realidade, isso pode ser, sim, pode ser flash causado por partículas atravessando a parte líquida do seu olho, dando uma emissão de radiação. Não vai ficar com um cancerzinho por causa dos raios cósmicos, não, tá? Se você for para um ambiente tipo Chernobyl, que tem um monte de radioatividade ambiental, aí sim, mas os raios cósmicos aqui embaixo, no chão, não vão te causar dano. Porém, menciono, as comissárias de bordo, quando ficam grávidas, os últimos meses da gravidez, elas fazem trabalho no chão, não lá em cima. Tá? Só é um controle de quantidade de radiação, porque a radiação que você recebe, ela é cumulativa, né? Então, você pega um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco amanhã, um pouco amanhã. O dano é cumulativo, não tem como escapar disso, é a natureza. Bom, enfim, desviei do Gleb Vartagen. Então, esses chuveiros aqui que o Vartagen estudou, esses chuveiros de raios cósmicos que o Vartagen estudou na montanha, no avião, debaixo do túnel da 9 de julho e assim por diante, tá? Na mina de Morro Velho, e entre esses anos de 37 e 49. Em 49 ele voltou para a Itália, os alunos dele, que aqui permaneceram, continuaram se dedicando a raios cósmicos, e acabou ficando uma área tradicional de pesquisa no Brasil, que o Lattes começou com ele em raios cósmicos, foi para fora, trabalhou com raios cósmicos, voltou ao Brasil, continuou trabalhando em raios cósmicos. É uma área que tem, então, 70 anos de tradição no Brasil. E o Vartagen, como eu disse, ele era muito social, né? Ele convidava a gente, e ele também ia visitar a gente. Convidou muitas personalidades que vieram ao Brasil a convite dele. O Compton foi um deles. O Compton, do efeito Compton, prêmio Nobel de Física também. E, do mesmo modo, o Vartagen era muito esperto, ele mandava os alunos dele para fora. Por quê? Para justamente estabelecer a cadeia de relações, de conhecimento, conhecer pessoas, trocar informações. Então, isso ele fazia, vejam, no final da década de 30. Vocês podem achar que não é nada, mas porque vocês hoje pegam o celular e mandam um zap para um cara que está no Japão. Mas isso não era o comum na década de 1930. Então, mandar uma pessoa para fora em 1940 era uma
excepcionalidade. Então, ele mandou o Lattes para a Inglaterra, para trabalhar em Bristol, com uma bolsa, sempre arrumava a bolsa e mandava o cara para fora. Mandou o Mário Schemberg para Roma, depois, posteriormente, para Washington e para Princeton. Então, foi mandando, tá? Mandando gente para fora, e esse pessoal teve impacto. Vejam, foram pessoas brasileiras que estiveram fora e que tiveram impacto no desenvolvimento da física, tanto teórica como o Schemberg, o Tchomno, ou quanto na física experimental, como o Damy, o Lattes e assim por diante. E, como o Vatagin era muito conhecido, ele ganhava as bolsas, então, ele ganhava a bolsa para dar para os alunos. Quisera eu que fosse isso hoje, né? Mas não é assim que funciona hoje mais. Hoje você tem que pedir sua bolsa para as agências de fomento. E aí, olha só, mandou o Damy para Cambridge para trabalhar com o Prêmio Nobel Bragg. Mandou Pompeia para Chicago para trabalhar com o Prêmio Nobel Compton. Então, não é que mandou para trabalhar com a Carola, tá? Tá entendendo a diferença? Schemberg foi para Roma trabalhar com o Fermi, Prêmio Nobel, e vai por aí, tá? Tem uma lista aqui, todos eles físicos extremamente capazes e competentes. E o Lattes foi, então, para Bristol trabalhar com o Powell, e o Powell ganhou o Prêmio Nobel. Embora o paper da descoberta dos pions tivesse sido assinado pelo Lattes, Occhialini e Powell. Ganhou o Powell, que era o chefe do laboratório onde as pesquisas foram feitas. Mas também não dá para falar nada, porque a gente não sabe os bastidores do que ocorreu nessa atribuição do prêmio, né? Tem aqui uma foto da missão do Compton no Brasil, que foi em 1941, foi uma missão norte-americana que viajou o mundo, então deu a volta no mundo, e tinha, sim, conotações de angariar aliados, porque isso é começo da Segunda Guerra, já estava a Segunda Guerra Mundial em andamento, embora, então, os Estados Unidos tivessem entrado depois do ataque de Pearl Harbor, os americanos estavam procurando, então, aliados. Então, a missão do Compton, que foi fazer uma medida ao longo do globo, ela tinha também uma intenção de achar colaboradores, não apenas em raios cósmicos. Então, aqui tem uma foto do Vatagin, o Carlos Chagas, tá, que é famoso, né, na medicina, e o Compton com o famoso bigodinho dele. Legal. Então, Compton fez essas várias viagens à volta do mundo, e é interessante chamar a atenção para vocês, medindo raios cósmicos, tá? Medindo raios cósmicos em diferentes latitudes. E, inclusive, com a ajuda de físicos brasileiros, quando ele estava fazendo medidas no Brasil. Por que é interessante medir raios cósmicos em diferentes lugares do mundo? Porque as partículas são carregadas e a Terra é um gigantesco ímã. Então, se as partículas são desviadas no campo magnético da Terra, e de acordo com o desvio, você consegue saber se é partícula carregada positiva, se é partícula carregada negativa, porque aí você percebe, tem mais para leste do que para oeste, menos para leste, mais para oeste. Você tem que medir a quantidade de partículas que chega em função, e você interpreta em função dos desvios que essas partículas sofrem no campo magnético. Bom, ele voltou para a Itália, né? Vatagin voltou para a Itália, trabalhou ainda em aceleradores, instalou 2 aceleradores na Itália, aceleradores de partículas elementares. Ele foi membro de academias de ciência tradicionais na Itália, uma Academia de Ciências de Turim, e a Academia Nacional, que é de Lincei, que é de trocentos anos atrás, e recebeu muitos prêmios, né? Inclusive, ele recebeu prêmios no Brasil. O trabalho dele foi muito reconhecido no Brasil. Ele ganhou a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, ele era no grau de oficial da Ordem Nacional,
era doutor honoris causa pela USP, da Unicamp também, e ganhou a medalha Carneiro Felipe em 1974. Eu conheci o Vatagin quando ele retornou para Campinas, quando estava sendo construído o Instituto de Física. Então, eu conheci o Vatagin em 1971. E foi exatamente nessa época que os alunos dele, que a ideia partiu principalmente do Marcelo Damy, quis homenageá-lo, dando o nome do Instituto de Física, pela contribuição que Vatagin deu para o desenvolvimento da física no Brasil. Então, ele é o pai dos físicos brasileiros, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, Vatagin deu aula para pessoas que foram meus professores. Eu dei aula para alunos meus que estão dando aula para vocês hoje. Então, vocês são, de certa forma, herdeiros dessa transmissão de conhecimento. E uma coisa que eu quero chamar a atenção do Vatagin nessas próximas transparências aqui é do caráter dele. O caráter, além de ele ser extremamente gentil, educado, que é um cavalheiro, um gentleman, como diriam os países de fala inglesa, ele era extremamente bondoso no sentido de ele compartilhar o conhecimento dele. Ele dividia, tá? Ele dividia o conhecimento e espalhava o conhecimento. Então, essa generosidade de compartilhar fez dele um grande professor. Tanto que os alunos o homenagearam várias vezes. E ele adorava a física. Ele era extremamente entusiasmado com o que ele fazia. E contava para todo mundo que ele estudava raios cósmicos, media raios cósmicos. E, inclusive, naquela época, ele ia de bonde para a faculdade. E ele contou para o motorneiro, né, o bonde tem um motorneiro, o motorista do bonde. Ele contou para o motorneiro que ele estudava raios cósmicos, que era coisa que caía, estava atravessando o motorneiro. E o motorneiro chegou um dia para o Damy e falou assim: eu não consigo mais dormir, porque eu fico imaginando essas coisas passando através de mim, eu não consigo mais dormir. Então, de vez em quando, o entusiasmo de contar alguma coisa não é muito bom, mas foi interessante, porque ele contou até para o motorneiro do que ele faz. Tá? Ele queria vender, compartilhar, dividir aquilo, porque ele achava muito bacana. Então, essa sensação dele como professor é muito marcante, foi muito marcante para mim também. Muito otimista, não preciso dizer, porque se ele não fosse otimista, ele não tinha aceitado aquele convite do Teodoro Ramos em 1934, né? Ele, pode ser que não dê certo. Não, nada disso. Eu vou. Tá certo que ele fez uns acordos, porque ele todo fim de ano voltava para a Itália uma vez por ano. Não tinha como. Mas eu acho muito justo, porque ele, afinal, ele estava num outro país, né? Então foi um acordo que foi feito, concordaram, então ele não fez nada ilegal. E ele era extremamente educado. Um dia eu apresentei a minha mãe para ele. Aí ele chegou no Instituto de Física. Estava no corredor da física, na frente do prédio de raios cósmicos. Aí eu apresentei, né, falei para o professor Vatagin: olha, essa senhora é a minha mãe. Aí ele fez uma reverência. Vocês sabem o que é uma reverência? Baixou, deu a mão para minha mãe, beijou a mão da minha mãe e virou para minha mãe: a que língua a senhora quer que eu fale? Aí minha mãe falou assim: o senhor fala alemão? Falo. E começaram a falar em alemão, quer dizer, assim, a delicadeza. Né? Então, era um gentleman, ele sempre foi muito, muito gentil. Então, não precisa ser mal-humorado, não precisa ser físico mal-humorado, não precisa ser... pode-se ser gentil sendo físico. Ele é a prova disso. Tá? Beleza. Então, resumo, ele semeou a física moderna no Brasil. Agora, tem um monte de fotos, né? Não tem mais nada. Essa é a foto com aquela gravata horrorosa da capa, né? Que ele estava dando. Era uma gravata que só dava a ele, né? O Vatagin era baixinho. E ele chegava de terno e gravata,
só dava a gravata. Aqui ele está com a gravata, mas é ele em 1971. Então, portanto, ele já tinha 72 anos. Estava muito bem, não tem nada. E aqui a foto dele descerrando, né, foi no dia da inauguração da placa que tem na frente do nosso instituto. Tá? Então ele viu, não foi uma homenagem póstuma, foi uma homenagem da qual ele participou. E esse senhor aqui é o professor Dami, que era o diretor do Instituto de Física na época. Tá? Então vocês veem o elo, como é que foi. E aqui, de novo, a foto do Vatagem com o Dami, o professor Zeferino Vaz, que foi o nosso primeiro reitor, que fez tudo, né, construiu, levantou a Unicamp no meio do canavial. Né? Não tinha nada em 1966, e em 1971 você via os prédios da Unicamp brotando do chão. Então, foi uma época muito marcante. Vatagem lendo o jornal, né? Não estou fazendo propaganda do Estadão, mas ele era leitor do Estadão. Notem os carros, né, da época, de 1970, um Landau aqui. Tá? Ninguém mais. Depois de 1973, ninguém mais andava com Landau. Certo, Felipe? Aqui o Vatagem dando entrevista por ocasião do dia que ele foi, então, homenageado. Isso também é a porta do prédio do Raios Cósmicos em 1971, o prédio que a gente ocupa até hoje. E essa é a capa que ele está dando aula no instituto que leva seu nome. E para não mentir que eu conheci, eu vou passar rapidinho, mas essa foi a última foto da última visita que ele fez no Brasil. Não sei se vocês reconhecem, mas essa aqui sou eu. Tá? Então, eu já fui da idade de vocês, e o Vatagem me impressionou muito. Então, acho que é importante, porque nós estamos falando disso, 75, faz quase 50 anos. Então, nós estamos rememorando uma sensação que eu tive em 1970. Então, a sensação foi muito forte, a lembrança é forte. E eu desejo para vocês que vocês também tenham vivências que daqui a 50 anos você possa lembrar bem, lembrar como uma coisa construtiva que agregou alguma coisa para você na sua vida. Então, esse é o Vatagem. E se a gente está hoje aqui, né, no Instituto de Física, aprendendo física, estudando, foi porque alguém lançou a semente para esse desenvolvimento que possibilitou chegarmos até aqui. E certamente a contribuição do Vatagem foi relevante, foi o pai de todos. Eu diria que foi o pai de toda a física moderna no Brasil. Tá? Então, era isso que eu queria contar um pouquinho para vocês terem uma ideia e saber quem foi o Gleb Vatagem. Obrigado. Beleza, então, gente. Depois dessa apresentação, né, vamos aí agradecer a Carola, excelente apresentação. Acho que pude aprender muito sobre, não só o Gleb Vatagem, né, mas sobre várias coisas interessantes, né. E aí a gente vai passar agora para a etapa de perguntas, que o que eu faço normalmente é simplesmente vocês levantam a mão aqui, eu vou controlando aqui pelo Google Meet, e vocês abrem o áudio, se puder abrir a câmera também, e façam a pergunta. Então, a gente já tem um inscrito aqui, que é o Mário Sérgio Maduro. Vai lá, Mário. Ixi, o Mário tá levantando e abaixando. Oi, professora. Oi, tudo bom? Não, só queria falar para a senhora que eu gostei bastante dessa palestra. Obrigado. Legal, legal. É muito bom aprender, é muito bom ouvir histórias e aprender coisas, tá? E é isso que o Vatagem, acho que incute na gente, ele inspira, tá? É muito legal. Quer aproveitar e emendar a pergunta, Mário? Ou não? Não, eu não tenho pergunta. Obrigado. Tá certo. Então vamos passar para o próximo aqui. O próximo da minha lista é o Pedro Ricardo. Oi, estamos escutando?
Sim, alto e claro, Pedro. Oi, boa tarde, primeiramente, é um prazer conhecer a senhora. Eu me lembro que eu assisti as suas aulas no YouTube quando eu ainda estava no ensino médio, de vez em quando eu ainda assisto, especialmente as suas aulas de relatividade restrita. É, a minha pergunta provavelmente se isso tivesse acontecido você teria colocado aí, mas o Vatagen ele tinha conexões com o Feynman, por exemplo? É que você disse do Jaime Tiomo, que que ele era professor do Jaime Tiomo, se eu não me engano, foi o cara que trouxe o Feynman para o Brasil. Eu acho que eu não tenho certeza sobre isso, né? Porque não tem registro, não tem foto deles dois juntos. Mas eu acho que, como. Veja, naquela época, tudo era feito por carta. Só para você ter ideia, eu me lembro, e o José Augusto, meu marido, também se lembra, de um dia em que o Vatagen estava no corredor do prédio de Raios Cósmicos, parado, e com uma carta na mão, e falou: Ah, uma carta do meu amigo Dirac. Ah, Então, pode ser. A gente não tem registro da foto do Vatagen com o Feynman, mas isso não quer dizer que eles não se correspondiam, porque muita coisa era feita para essa geração, era feita via carta. Não tinha e-mail, né? Então era carta mesmo, hard copy, né? Você sim. pega o papel e aí o Vatagen andava com as cartas. O Lattes também, carta, muita coisa em carta. Então eu não duvido que o Vatagen tenha escrito para o Feynman e tenha contato via carta. Agora eu não tenho nenhuma comprovação disso. Não, eu teria que perguntar, não sei se o filho dele ainda tem os remanescentes, né? Porque ele já morreu faz muito tempo, já faz 35 anos. Então também ninguém guarda tudo isso, né? Então eu não sei responder sua pergunta, mas é provável que sim, porque senão ele não teria mandado o pessoal para os Estados Unidos, né? É. Inclusive, mais uma rápida. Eu não sei se isso daí é um boato ou não, mas quando o Schoenberg foi para os Estados Unidos, em Princeton, ele, ele era aluno do Einstein, né? Porque o Einstein na época era professor em Princeton. Eu acho que ele teve uma época assim, mas qual que é a pergunta? Não, era só isso. Eu ouvi Ah, só falar para que é um confirmar. boato. Ah, Que é um sim, boato, né? sim, sim, sim. Tá, obrigado. Ah, tá, desculpa. Eu estava esperando uma pergunta. Ah, Ô, Pedro, só para. Como você mencionou o Jaime Tiomi, na conexão dele com o Feynman, que eles tiveram o mesmo orientador, foi o Wheeler. Ou orientador de doutorado, ou isso, discussão de Willer. Tá, pós-doc. mas o Feynman ele não veio para o Brasil convidado pelo Jaime Tiomo, que ele deu aula na UFRJ? Isso, Isso. isso. Tá, obrigado. Eles tiveram o mesmo orientador, entendeu? Era Olha o aqui, ó. Wheeler, que é O um Wheeler, né? físico famoso. Isso. O Wigner, olha aqui, não sei se vocês ainda enxergam minha tela. O Tiômino foi trabalhar com o Willer e com o Wigner. Isso, exatamente. Que O você vê Feynman que foi orientando do os Wheeler. lugares aqui, todos os alunos foram para lugares quentes, vamos dizer assim. Ninguém foi para lugar frio, né? Foi para lugares que estava acontecendo alguma coisa. Fervilhante. Beleza, então, gente. Vamos passar aqui para a próxima, que a próxima pergunta é o Andrei Arruda. Oi, professora, tá me ouvindo? Alto e claro, pode falar. Primeiramente, queria agradecer, porque, nossa, fiquei muito atento aqui ouvindo a palestra, inclusive minha mãe também ficou aqui assistindo. Parabéns, professora. Que legal, que legal. Ela gostou também. Olha, mas não vale ficar com medo de que os raios cósmicos eles vão atravessar a cabeça. Não é pra ninguém ficar apavorado. É normal, tá? Então, professora, eu gosto bastante também de pesquisar sobre esses patronos da física brasileira, o Gleb Vatagen, o Damir, o Cesar Lattes, e tem um que me atrai muito também, que eu gosto muito da história, é o José Leite Lopes. Ele era muito amigo Então, do Cesar Lattes. A senhora conheceu ele também? conheci, claro. Você tem que entender que a comunidade física é uma grande. Bom, eu posso falar que é uma grande família, porque uma família também, né, se espalha. Mas
Em 1970, a gente conhecia todo mundo, e o Lattes era amigo do Leite Lopes. Então, aí, de novo, tinha correspondência, carta, troca de carta, né? O Leite Lopes veio no Instituto, fez palestra. Então, a gente conhecia ele e conhece o que ele foi, como ele foi importante no Rio, no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, na UFRJ, e todo o trabalho que ele fez, né? E as histórias, porque quando essas pessoas famosas, você está falando dessas pessoas famosas, sempre tem aquela aura em volta da história, né? O que ficou de história, o que muitas vezes é fofoca, mas a história fica, né? Muito legal isso. Muito interessante. Não era só isso, só, professora. Obrigado. A senhora ainda vai dar aula pra gente ainda, né, professora? Eu espero que sim. Se eu não pegar, se tudo der certo, eu vou tomar a segunda dose da vacina essa semana aí. Espero que dê tudo certo. Não, mas deixa eu falar para você só mais uma coisa, Andrei. O Leite Lopes, o Lattes e mais uma pancada de gente lutou bastante no final da década de 40, começo da década de 50, para a criação do Conselho Nacional de Pesquisa, do CNPq. Tá? Hoje tem outro nome, mas o nome original era Conselho Nacional de Pesquisas. Então, foi criado em 1951, se não me falha a memória, mas também não faz diferença, faz 70 anos atrás. Tá? Então, foi uma luta de criar um conselho para fomentar e apoiar pesquisas no Brasil. Então, é importante vocês saberem que isso tem a mãozinha do Lattes, a mãozinha do Leite Lopes, e custou muito, foi muito esforço para criar um conselho desse tipo a nível federal, tá? Porque da federação, não é estadual, tá? Então, um conselho, e esse pessoal jovens físicos que se empenharam para, não só físicos, mas físicos entre eles, se empenharam para criar o CNPq. Igualmente se empenharam para criar o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, que fica no Rio, e subsiste até hoje como instituto de pesquisa, independente, não é de universidade, é um centro de pesquisa. Então, era um pessoal que, imbuído de patriotismo, de querer fazer coisas para melhorar o país, desenvolver o país não apenas em ciência, mas também em tecnologia. Então, isso eu queria mencionar também. Entendi. Muito obrigado, professora. Beleza, gente. O próximo aqui é o Sinésio. Vai lá, Sinésio. Opa, vocês me escutam? Alto e claro. Beleza, vamos lá. Primeiro, queria agradecer muito pela palestra, que foi realmente ótima, e agora, como o pessoal está falando no chat, eu não vejo a hora de voltar ao presencial, porque eu quero muito ter aula com você, professor. Muito mesmo. Eu devo dizer para você que é muito ruim dar aula e não ver a carinha dos seus alunos. É muito ruim, eu não sei como é que eles são, não sei se eles estão dormindo, se eles são alto, magro, gordo, feio, baixo, bonito, loiro, moreno, nada importa, é claro, feio, bonito, saiu só por causa de adjetivo. Mas eu quero ver meus alunos, porque você quer passar alguma coisa, mas você não vê, você está dando aula para uma tela bidimensional, né? Um negócio chato. Eu não vejo a pessoa, eu quero ver. E sabe, a coisa mais legal para um professor é quando você ensina alguma coisa e, de repente, você vê o aluno com o olho brilhando porque ele entendeu alguma coisa. Como é que você vai fazer isso no Zoom ou no Google Meet? Você não vai ver. Então, você não tem esse feedback, essa retroalimentação, porque o aluno, você vê na cara do aluno se você está dando aula legal, se você está dando aula, ninguém está entendendo nada. Você precisa disso. E está muito necessário que a gente volte logo para o presencial, embora eu não tenha esperanças de que a gente volte tão logo.
Infelizmente é isso. Bom, eu liguei a câmera aqui, acho que melhorou um pouco. Melhorou, eu tô te vendo! Aí sim, agora sim. Carol, eu queria fazer uma pergunta para você sobre um cara que eu comecei a pesquisar muito também. Eu não sei se ele tem alguma ligação com o Vatag, por não ser exatamente da mesma área. Só que eu conheci o filho desse cara recentemente e foi um dos motivos também de eu querer cursar física. Sérgio Porto. Ele tem uma... Sérgio Porto foi professor da Unicamp, foi professor do nosso instituto até meados da década de 80. E ele era muito ativo, ele foi do departamento de eletrônica quântica, que é um dos nossos 4 departamentos. Né? O nosso instituto tem 4 departamentos. E aí você vai perguntar, por que tem 4 departamentos? Tem 4 departamentos porque a gente tinha 4 caciques. Tá? Então, cada cacique tinha o seu departamento. O Sérgio Porto foi, então, um dos caciques, ele foi o pai, vamos dizer assim, do departamento de eletrônica quântica. Ele hoje dá nome para a escola primária. Tem uma escola lá. Isso, é ele. Até está escrito Físico Sérgio Porto, que tem um homônimo, né, que é o Stanislau Ponte Preta, mas não é o Sérgio Porto do Stanislau Ponte Preta, é o Físico Sérgio Porto. E, infelizmente, o Sérgio Porto teve um fim repentino, porque ele teve um ataque cardíaco fulminante. Um infarto, né, no jogo. Muito jovem. E foi uma lamentável perda. Perda. Assim, pegou todo mundo muito, causou consternação. Foi bem triste. Porque eu conheci o filho dele de um jeito super... Um dos filhos dele, né? O Paulo Porto. Eu conheci ele de um jeito muito aleatório. E ele conversou porque ele perguntou, do que você gosta? Eu vi ele falando sobre os espelhos que colocaram na Lua para calcular a distância. A gente tá lá. Aí ele virou e falou, de quais cientistas você gosta? Aí eu falei, Richard Feynman. Ele falou, meu pai foi da equipe dele. Eu falei, tá, beleza, acredito sim. Mas, e realmente, ele era assim, foi muito impressionante quando eu comecei a pesquisar, assim, ele parece muito o pai dele, né? Comecei a olhar no celular, assim, olhar pra ele, tipo, ok. Não dá pra sair. Você não sai de dentro da sua história, viu? Não, eu fiquei, nossa, ok, o que está acontecendo aqui? Não sei como isso aconteceu, mas aí eu imaginei que tinha alguma coisa, talvez não tenha uma relação muito estreita com o Vatag, porque eles eram de áreas diferentes, né? Não, mas, e a geração é diferente. Também. Porque o problema é o seguinte, o Lattes, por exemplo, ou o Dami, tiveram aula com o Vatag em São Paulo. Não foi aqui. Exato, você tem que ver, eu acho que essa ligação, por isso que eu falei um pouco da família, né, de família de físicos, assim, um físico dando aula para 2 físicos, que dão aula para 4 físicos e assim por diante. Não família do laço sanguíneo, como você está falando do caso do filho do Sérgio Porto, mas, então, eu acho que provavelmente, primeiro, o Sérgio Porto era um pouquinho mais novo do que o Lattes eu acho que ele não era de São Paulo. Você não perguntou de onde ele... Não perguntei, quer ver? Procurando aqui no Google... Mas eu sei que ele nasceu... Rio de Janeiro, exato, ali, ó. Ele nasceu em 23, era só isso. É um pouquinho distante por causa disso. Então, provavelmente, o Sérgio Porto, ele era mais perto por exemplo, do Leite Lopes, ou de quem tem lá. Tem vários físicos famosos lá também. Tinha, inclusive, um alemão que veio, um ano antes do Vatag, teve um físico alemão, de raios cósmicos, que foi para... Era um pouquinho que eu lembro o nome. Eita! Esse Alzheimer que deixa a gente... É muito nome para lembrar. É muito nome. Mas ele veio para o Rio. Então, ele criou uma escola de raios cósmicos no Rio. E o Vatag veio para São Paulo, criou em São Paulo. Então,
Tem esse paralelismo, sim. Eu pensei que por ele ter vindo aqui em 70 e poucos, ele tinha alguma ligação com o Sérgio Porto, mas não, então. Mas, bom, muito legal, muito legal. Muito legal mesmo, assim, eu adorei de verdade a apresentação sua, muito de como o Legal, pessoal legal. falou. Tô muito ansioso para voltar ao presencial. Vai demorar um pouco, mas quando voltar vai ser incrível. Vai ser legal, sim, vai dar certo. Tô cada vez com mais certeza de que vai ser muito bom. Obrigado mesmo. Obrigado, professor, também. Beleza, Sinésio. Maravilha. Então, gente, não tem mais gente inscrita aqui para perguntar. E aí, vocês querem continuar fazendo? Tem mais meia hora ainda de aula. Alguém quer fazer alguma pergunta? Comentar alguma coisa? Renan. Sim, professor, obrigado. Primeiramente, muito obrigado pela palestra, foi muito engajante, muito entusiasmante. Você me ouve? Sim, alto e claro. Ai, desculpe, é que eu pensei que eu estava sem retorno de áudio, me perdoe. Não, tá tudo em ordem, tudo funcionando perfeito. Foi muito boa a palestra e agora, é que você comentou dos raios cósmicos, você me fez lembrar de uma coisa. Agora, os raios cósmicos estão voltando na observação dos físicos como possível, pelo menos os de alta energia, não os que chegam à Terra, ao Sol especificamente. Mas os de alta energia estão sendo ligados à possibilidade de estudar a matéria escura, ou dark matter. Qual é o seu ponto de vista sobre isso? Vai ser uma medida muito difícil de fazer só com raios cósmicos. E eu explico para você por quê. Porque os raios cósmicos de mais energia, de maior energia que chegam à Terra, são os mais raros no sentido, chegam poucos dele. Então você não é que você tem muitos raios cósmicos chegando com altas energias para você bolar qualquer experimento. Não é qualquer experimento que você consegue fazer. Então essa é uma limitação que nós não conseguimos contornar. Porque não é que nem uma máquina que você cria a partícula de alta energia, você pode mexer na máquina e aumentar o teu fluxo de partículas altamente energéticas. A gente não tem como fazer isso, porque vem naturalmente. Então, a gente usa e estuda aquilo que a gente recebe normal, é o fluxo normal de raios cósmicos. Você não tem como aumentar, tá? Então, primeiro isso. Por ser fluxo muito baixo de alta energia, vai ser difícil você fazer essas medidas só com raios cósmicos. O que nós estamos trabalhando no momento é juntar vários tipos de observação. Então, observações com telescópio, observações com neutrinos, observações com raios cósmicos, vários tipos de experimento. E a gente chama essa nova linha de multimensageiro. Então, num experimento desse tipo, talvez seja mais fácil você observar algum efeito ou de matéria escura ou de energia escura, né? Mas vai ser bem legal, bem difícil e bem legal. Quer dizer, chamar a atenção de que aquela ideia que talvez reinou na física no final do século XIX, né? Lembram que eu falei que tinha sido descoberto a radioatividade, descobrir Alberto raio-x, medido S sobre M, tudo isso foi no final do século XIX. E os físicos daquela época achavam que já estava com a física tinindo, ponto, tudo, não tinha mais nada para descobrir. Veio a relatividade e depois veio a mecânica quântica. Hoje, a gente está numa coisa semelhante, tem um monte de coisas novas que a gente não entende e que nos animam a estudar, a pesquisar mais e mais. Então, é bom você não conhecer, não saber uma coisa, porque o não saber é que move você para estudar aquilo. Então, é legal, você não sabe, não sei se raios cósmicos vão ser descobertos nos neutrinos, os efeitos, né?
em neutrino, em raio gama, em raios cósmicos, em qual tipo de experimento. Quer dizer, a matéria escura, a motivação veio de uma observação que originalmente vem da gravitação, né? E aí que está o ponto, né? É coisa para fundir a cuca da gente. É muito legal pensar nisso. A gente não sabe Muito o que obrigado. é escura, não sabe o que é matéria escura, mas você está procurando. É mais provável, só voltando, Renan, é mais provável que achem alguma evidência, se existe, em aceleradores, porque você pode repetir o seu experimento quantas vezes você quiser, né? Isso nós não temos chance de fazer em raios cósmicos, você não consegue repetir a experiência. Legal? Ah, sim, sim, sim. Muito obrigado pelas evidências, né, que a senhora levantou, que a professora levantou, e também pela excelente palestra e pelo engajamento. Muito, muito obrigado mesmo, professora. Imagina, o prazer foi todo meu. Beleza, então, gente. Vamos seguir aqui com a nossa lista. A próxima é a Ana Carolina Souza. Ei, professora, boa tarde. Oi, tudo bom? Tudo bem. Primeiro, queria agradecer a palestra, realmente foi muito boa. Estou ansiosa para estudar com a senhora. E eu queria perguntar o porquê que eles, tipo assim, mesmo depois de décadas, eles não sabiam aqui na Poli, por que eles não tinham esse conhecimento do elétron? Tipo, eu entendo que era difícil a comunicação, sabe? Mas... É muito interessante a sua pergunta. E eu vou contar com um relato pessoal, tá? Uhum. Não tem nada a ver, mas tem a ver, você vai ver no final do pensamento. Quando eu estudei, eu fiz colegial na década de 60, tá? Então, eu entrei no colegial em 65, 66, saí em 69. Tá? Então, essa época. Nessa época, em física, já existia o modelo a quarks. Tá? Beleza? Nunca ouvi falar em quarks no meu colegial, assim como nunca ouvi falar em quarks na minha graduação. Tá? No entanto, eu tive aula de biologia. E no curso de biologia, eu aprendi a dupla hélice do DNA, que tinha sido recém-descoberta, recém-medida. Então, a pergunta relevante, eu não sei a resposta da sua pergunta, tá? Mas eu me lembro que para mim causou espanto que eu estava vendo no colegial a estrutura da dupla hélice do DNA, que tinha sido acabado de ser descoberta, foi uma descoberta, os dados experimentais, por sinal, foram da Rosalind Franklin, que nunca ganhou o prêmio Nobel por isso, mas ela fez a interpretação dos dados de difração de raio-x que levaram o Watson e o Crick a propor a estrutura helicoidal de dupla hélice, né? Então, eu aprendi isso no colegial, no curso de biologia. Então, eu estava aprendendo biologia de ponta. No entanto, na física, eu aprendi o quê? Vamos lá. O movimento uniformemente variado, movimento circular. Termologia, ondas. Você entendeu um pouquinho a diferença? Então, eu não sei responder sua pergunta. Por que os professores não falavam de elétrons? Porque, provavelmente, o professor da Poli, dando aula de eletricidade, ele devia, eu não sei, estou chutando, mas ele devia falar assim, a corrente elétrica, né, a diferença de potencial, a resistência, o capacitor, o indutor, parará, mas sem ir na parte microscópica do fenômeno elétrico, né, eletromagnético. Então, acho que as aulas eram mais nesse sentido de você falar para um engenheiro o que é
a parte de eletricidade e magnetismo. Então, é um pouquinho um ponto de vista diferente do que um físico. O físico, ele não se contenta com o superficial, ele quer ir no âmago da pergunta para dizer, mas peraí, como assim? Né? Não adianta você falar assim, cargas em movimento. Carga? Que carga? Né? Eu me lembro que a gente tem uma maneira um pouquinho diferente de pensar, que você quer saber como assim? Qual é a partícula, né? Então, talvez a resposta para a sua pergunta seja que os primeiros aulas que ele deu foi para a engenharia e que a engenharia tinha, então, essa visão de macroeletromagnetismo, não no microscópico. É assim a minha interpretação. Entendi, muito obrigada. Beleza, gente. Vamos seguir aqui com a nossa lista. O próximo é o Luiz Fernando Augusto. Alô, alô. Tá. Dá pra ouvir isso aqui? Ô, Luiz, tá um pouco baixo. Tá dando pra ouvir. Vou falar um pouco mais alto, então. Então, um pouco melhor? Beleza, agora tá dando pra ouvir melhor. Ok. Eu queria relembrar, né, que eu ofereci a Carol um salto de paraquedas, só que ela se recusou. Então, eu gostaria de perguntar o que a física proporcionou para ela que foi mais emocionante para ela, assim, durante a carreira dela. Eu tenho que responder para você agora, em 1 minuto. E você não pode perguntar assim, quando você é jovem, você fala, o que mais me emocionou foi isso. Mas como eu tenho muitas décadas de física, eu vou ter que cavar no meu... Ai. Não sei te responder de rápido assim, Luiz. Será que eu posso... Você me dá o benefício de dar uma pensada? Não tenho ideia. Tá. Ô, Carola, eu posso fazer uma proposta? Pode. Vamos passar para a próxima pergunta, só que eu te lembro, viu? Pode ficar tranquilo que eu te lembro. E aí, depois eu esqueço. O que me proporcionou mais satisfação... Ai, Luiz. Tem muitas coisas, mas eu não sei colocar numa lista de categoria. O que eu gosto muito, né, que eu gostei muito de fazer, foi uma aula que eu dei sobre o átomo de hidrogênio, que eu acho que foi uma coisa que eu fiz bem sucedida, foi a aula do meu concurso, que essa eu realmente fiquei orgulhosa de que eu pude fazer uma coisa naquele nível. Então foi uma questão assim de mostrar para mim mesma que eu conseguia fazer, aprender e falar sobre aquilo. Então foi uma realização que circunstâncias, né? Difíceis de explicar, mas foi o que me deu mais satisfação. Conheci muitas pessoas legais, fiz muito. O experimento que a gente trabalha é belíssimo, também me dá muita satisfação, as pessoas são legais, mas não é uma coisa que eu fiz, tá? É uma coisa que eu faço em grupo. Então, você trabalha, hoje em dia a física trabalha muito em grupos grandes, um colabora com o outro, cada um tem a sua responsabilidade. Então, não é uma coisa só minha, é uma coisa de todos, é uma conquista de todos. Então, eu não saberia responder, mas essa da aula realmente foi uma aula que eu tive orgulho de uma coisa que eu consegui fazer. Muito obrigado, e eu gostaria que você repensasse um pouco sobre pular de paraquedas comigo. Me pensar! Eu tenho acrofobia, você sabe o que é isso? Acrofobia é medo de altura. E quando meus filhos eram pequenos, eles subiam assim nas torres, e eu queria morrer, porque eles chegavam perto do parapeito da torre e debruçavam, sabe, aqueles pitocos debruçados ali, olha que bonito lá embaixo. E eu ia ter quase um ataque cardíaco. Beleza, então aí de olho fechado que tá tudo certo. Não entendi. Muito obrigado pela palestra. O olho fechado? Pular de olho fechado? Vai com o olho fechado que tá de boa, tá tranquilo. Eu tenho uma ídola, que é uma senhora, a Nora Ronay, ela tem 90 e tantos anos, ela pulou de paraquedas quando ela fez 80 anos.
Essa é para poucos. Mas ela pulou com alguém, ela não pulou sozinha, claro. Uma colisão parcialmente elástica. Pronto, gente. O convite está Beleza. aberto, né, Carol? O convite tá aberto. Né? Gente, a próxima pessoa na nossa lista aqui é o Rafael Nunes. Vai lá, Rafael. Boa tarde, Nunes. Boa tarde. Professora, muito obrigado pela palestra. Assim, foi realmente inspiradora. E aproveitar aqui o nome da matéria é Seminário sobre a Profissão, né? Eu acho que também é uma pergunta que talvez o Felipe poderia falar um pouco depois. E que, assim, é uma coisa, um ponto de encontro, né, na história de todos esses físicos, foram que eles começaram, né, eles pegaram, você não tinha quase nada aqui no Brasil, e eles foram para fora, trabalharam com os melhores físicos da década passada, né, e voltaram para o Brasil e trouxeram toda essa experiência para cá. E hoje em dia você vê muito esse movimento acontece das pessoas irem para fora, mas elas não voltam, devido a várias variáveis, enfim, do ponto de vista macro, né. E a minha pergunta, ela é muito nesse sentido de como a senhora vê o futuro da física no Brasil, né, um futuro que para a gente não é tão distante, um futuro próximo, né? E quais dicas você teria para dar para a gente como ingressantes agora, pessoas que vão entrar possivelmente num futuro daqui a 4 anos, no mestrado, então no mundo acadêmico, né? Olha, Rafael, está bem difícil responder a sua pergunta, porque muita coisa pode acontecer nos próximos poucos anos, tá? Muita. Quer dizer, assim como muita coisa aconteceu nos últimos poucos anos, a física e a ciência em geral estava, como é que a gente diz, florescendo, né? Blooming, como a gente diz em inglês. A gente tinha muito incentivo para fazer, e muita bolsa, estava muito, não estou nem falando, não é política, estou falando que você tinha uma visão positiva de que a coisa, agora o motor pega, né? Agora vai. E no momento nós estamos meio numa época de ducha de água fria, mas isso não vai perdurar para sempre, tá? Não pode perdurar para sempre, porque ela é antinatural, não pode, tem que melhorar, só pode melhorar. A minha recomendação para quem gosta de física, independente se vai fazer mestrado, doutorado, se vai dar aula, se vai ser físico médico, físico biomédico, engenheiro físico, né, que está fazendo engenharia física, a minha recomendação para vocês, na época que vocês estão, é que vocês têm que ser uma esponja. Aprender o máximo possível, aprender, sugar, aprender para vocês, não é para passar na prova. Aprender para vocês, para, na hora que você sair, você ser uma pessoa, eu diria assim, polivalente. Você sabe muita coisa. E se você sabe muita coisa, você tem recursos, eu digo recursos intelectuais, para atuar, para contribuir em muitas frentes. Você nunca vai ficar sem trabalho se você tiver conhecimento, tá? Porque você, com o seu conhecimento, pode agregar, contribuir, produzir, enfim, ideias. Então, agora, no momento, é para vocês aprenderem. Suguem, esponja, absorvam tudo, aprendam tudo. Mesmo que o cara está te ensinando, vamos supor uma coisa que você fala assim, o que eu vou fazer com essa álgebra linear? Não vou usar nunca. Né? Ou como a aluna uma vez falou para o Zé, momento angular, nunca vou usar isso. Vai, pode crer que se o professor está te ensinando, é porque você vai precisar, você não sabe ainda, mas você vai precisar. Então, vai lá, aprenda, porque isso que torna você um coringa. Porque você vai saber, tá? Você pode trabalhar, você vai aprender a programar? Ótimo, você pode trabalhar em qualquer lugar fazendo programa de computação, mesmo em física, tá? Ou você pode trabalhar no banco, pode trabalhar no Ministério da Saúde, por exemplo, fazendo
deep learning com dados do Ministério da Saúde e assim por diante. Enfim, tô divagando. Mas, no momento, é aprender o máximo que você pode. Por quê? Porque a perspectiva é que alguma hora vai melhorar. Mensagem positiva no fim, tá? Certo, obrigado. Já anotei aqui no caderno para daqui a 20 anos eu olhar assim e falar assim, essa foi uma dica que fez muita diferença na minha carreira. Obrigado. Beleza, então. Só desculpa, Felipe. Só um ponto. É que muitas vezes o aluno pensa que ele está estudando para a gente. Ele não estuda para a gente. Ele estuda para ele mesmo. O único beneficiário do conhecimento que ele adquire é ele mesmo. Né? Eu já passei, eu já estudei, eu não vou. Infelizmente, ele estudar não agrega para mim. Ele estudar agrega para ele. Ele que fica valendo mais. Tem aquele mais-valia? Pois é, ele estudando é mais valioso. Mais valioso para todo mundo. Tá, próximo. Beleza, então. Ô, Carola, não acabou ainda não, tem mais 2 perguntas. Não, eu tenho 2 copos d'água aqui, porque eu já minha... me preparei achando que eu ia falar bastante, mas você sabe que eu falo bastante, né, Felipe? E aí, os meus alunos falam que eu tenho o botão de ligar, mas que eu não tenho o botão de desligar. Não, assim, se você puder ficar com eles aqui, a semana passada a Anne ficou aqui, não sei até que horas, né? Talvez mais um ano. Mas vamos continuar aqui, gente. Tem a Sara Andrade e depois o Caio. Vai lá, Sara. Professora, dá para me ouvir? Alto e claro. Ah, que bom. Primeiro, eu queria dizer que eu amei a sua palestra. Eu fiquei o tempo inteiro vindo aqui encantada. E outra coisa é que a senhora tinha comentado sobre antipartículas que vêm nos raios cósmicos. Dá para formar um antiátomo naturalmente? Ou... Dá, Sara, dá! Yes! Olha só que legal. Vamos lá. Átomo de hidrogênio é feijão com arroz, tá? Átomo de hidrogênio tem em toda parte, é um próton com um elétron em volta. Então, só que o problema é o seguinte, não é uma coisa fácil fazer um anti-hidrogênio. Então, isso foi conseguido pela primeira vez em 1996 ou 98. Como eu digo, Alzheimer já está me afetando um pouco, mas eu acho que foi 96, no CERN, no Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, que é onde produziam antiprótons, tá? Porque para formar um anti-hidrogênio, você tem que pôr um antipróton e um pósitron girando em volta. E eles conseguiram fazer isso no final, então, acho que foi em 1996 ou 98. Mas põe assim, tá bom, eu falo assim, 1997 mais ou menos 1, né? Resposta de físico, mais ou menos 1 ano. Foi nessa época. É muito a tecnologia que você tem que aplicar para isso é muito complicada. Por quê? Para você produzir antiprótons, né, você, na realidade, produz prótons e antiprótons. Você tem que fazer colisões de partícula com muito alta energia. Pois bem, aí você produz o antipróton, o antipróton está com muita energia cinética. Mas você quer formar um átomo com um antipróton e um pósitron. Você precisa frear o antipróton. Frear, eu digo, reduzir a energia cinética. Então, é um processo complicado experimentalmente, para você poder fazer ele reduzir a energia cinética e encontrar um antielétron, né? O antipróton encontrar um antielétron e casarem formando um antihidrogênio. Tá? Nem me pergunte, porque não tem antihélio ainda. Porque aí é muito pior, porque aí você tem que pôr 2 antiprótons, 2 antinêutrons, que existem também,
e 2 antielétrons em volta. Isso aí, essa engenharia ainda não foi feita. Só estamos no antihidrogênio. Não é no Star Trek que tem um motor de antihidrogênio, Felipe? Acho que é. Carola, não sei nada de Star Trek. É, ficção científica. É. Então, gente, mais... Isso. Cadê que eles responderam? Eles que sabem. E já mediram a constante de acoplamento hiperfino. O acoplamento hiperfino é aquele que tem a ver com a interação devido ao spin do núcleo. Quer dizer, no caso, o spin do próton ou do antipróton. Inclusive, tem um brasileiro que trabalha nessa... Tem o irmão do Lenz. Tem o irmão o irmão do Lenz, é o Cláudio César, isso, e o Daniel Miranda, que foi ex-aluno do nosso instituto. Ele não conhecia, não. O Cláudio César, professor da FRJ, né? Eu não sei. Mas eles fazem experiência no CERN, né? Isso, faz no CERN, porque é o único lugar onde você produz os antiprótons, né? Senão você não tem como fazer. Aí você tem que capturar e... gente, tem um Caio aqui, eu estou conversando fiado aqui, mas tem a pergunta do Caio. Então, Caio, pode fazer a pergunta aí, cara. E a Sara? A Sara já acabou? Eu tô assumindo que acabou. Oi, acabei. Legal, Sara. Desculpa, Sara. Obrigada da pergunta. É muito legal o antihidrogênio. Oi, gente. Oi. Primeira coisa que eu queria comentar é que eu fiquei impressionado com a quantidade de gente falando que gostou da palestra. Isso nunca tinha acontecido antes, sabe? De todo mundo que vem fazer pergunta, dedicar um tempo a falar sobre como foi bom. Então, realmente, foi uma palestra bem diferente, assim. Caraca. O Vatagen é sensacional. É um tema legal. Não, então, quando eu vi hoje que ia ser esse tema, porque sim, eu sou preguiçoso, eu admito, eu não tinha visto ainda, eu fiquei impressionado, falei, nossa, eu quero muito ver isso, porque é o nome do cara que tá lá, né? E daí a palestra... Exato. Não é à toa, né? Você tem que saber que não é à toa. É muito legal. E eu fico chateada porque de vez em quando tem gente que fala Gleb Vatagen. E não é Vatagen, né? É Vatagen. Mas o que eu queria comentar mesmo é que eu percebi, me corrija se eu estiver errado, mas eu percebi que você tem costume de falar elétron com o C. Sim, eu acho que eu ouvi você falando elétron algumas vezes. É verdade isso ou eu estou imaginando coisas? Se saiu, pode ser por causa do inglês. Não era para sair. Era isso que eu faço, era por causa do inglês. Não foi sotaque do inglês, porque no inglês tem o C, mas em português não tem, né? Já caiu há muito tempo. Então, em português é elétron mesmo. Se eu falei elétron é porque saiu do sotaque, saiu do acento do inglês. Infelizmente, não percebi. A gente tem isso, né? De vez em quando, principalmente com nome estrangeiro, você não percebe, você fala do jeito que... Por exemplo, você nunca vai me conseguir fazer falar Schrödinger em outro jeito. Eu vou falar Schrödinger e eu não sei falar diferente, né? Schrödinger. Mas é porque é assim. Mas os meninos estão falando aqui, em português, e eu trabalho com português, eletrão, protão com ão no fim, sim senhor. Português de Portugal. Né? Português de Portugal. Que loucura, gente. E outra coisa que eu queria comentar é que durante a palestra caiu a ficha na minha cabeça que feedback, a tradução é retroalimentação, e daí que eu percebi que tem feed na palavra feedback, né, de alimentar. Claro! Eu nunca tinha percebido antes. Daí você falou as duas palavras juntas no meio da palestra, minha cabeça caiu a... Conectou! Que legal, que legal! Mas é assim mesmo, é assim mesmo,
E você vai ver que você vai encontrar, agora, você vai perceber nos próximos 3 dias, você vai encontrar feedback em um monte de lugares. Se você falar assim, puxa vida, eu nunca prestei atenção que essa palavra aparecia tanto. Mas agora que você conectou, ela vai chamar atenção para você por muito tempo. É muito legal. Tipo, pelo menos para mim acontece isso, que eu aprendo uma palavra nova que eu nunca ouvi na vida. E aí, de repente, eu vejo a palavra no dia seguinte. Eu falei, ué, mas passei tantos anos sem conhecer a palavra, agora ela aparece frequentemente. Não, ela aparecia antes, mas você que não percebia, porque ela não tinha um significado para você. Isso é um viés psicológico, tem um nome esse negócio aí. Pode ter. Tipo, sei lá, meu avô comprou um carro lá, uma Meriva, daí do nada eu comecei a ver 300 Meriva na rua. Porque acho que o que chama a atenção, e depois é repetitivo, o que chamou a atenção vai gerando mais atenção para aquilo. Acho que é exatamente por aí. É isso aí, beleza. Beleza, então, Caio. Vamos passar aqui, tem mais 3 perguntas aqui, que é a Dora, o Luiz e o Rodrigo. Luiz, não vale falar de paraquedas de novo. Viu? Dora, pode ir. Dora? Dora Novaes. Acho que foi engano, hein? Foi engano? Ih, tá bom. Não foi não, porque ela apareceu aqui. Então já Então tá bom. O microfone. Não tá funcionando. Se você quiser, Dora, se não estiver funcionando, você pode fazer Escreve no chat. no chat. Aí eu leio para ela, ou a Carola mesmo leio. Enquanto você escreve, eu posso passar pro Luiz. Luiz Fernando. Bom, primeiramente, queria reclamar que eu fui censurado de falar de paraquedas. E minha pergunta agora é sobre o que falaram no chat, né? A pergunta que não quer calar. Como é que era o Davizinho, o mini Davi? My lips are sealed. Não vou responder. Vocês estão tendo aula, né? Para você ver. Veja como é que é a vida. Então. E aí, cara? Eu vou ser morta se eu responder essa pergunta. Inclusive, a matéria dele é uma das matérias que eu mais me interesso, mano. Física, pra mim, nossa, não sei como descrever, tipo, como do nada se tornou uma paixão pra mim. Certo. Mas o Renan, desculpa. Não, é tranquilo. É que tá gravado, né? Não adianta não falar nada. Você grava os chats também, Felipe? Eu não coloco, não, mas vem pra mim também o chat. Tá. Não, porque tem uns chats muito interessantes que você pode pedir coisa depois, né? Pode suscitar algum comentário posterior, por isso que eu perguntei. Mas que não dá tempo de eu ler, passa muito rápido. Eu posso te passar depois, se você quiser. Tá bom. Ô, Luiz, vai lá, cara, desculpa eu te cortar aí. Vamos lá, Luiz. Não, era só sobre o Davi mesmo, já que eu não posso mais falar de paraquedas, né? Fui silenciado aqui. Era só isso mesmo. Valeu. Não, mas você entende que não dá para responder, né? Não, eu entendo. Beleza, então, gente. Vamos passar. A Dora fez a pergunta dela aqui, deixa eu olhar aqui no... Ainda não. Fez? Acho que agora eu mudei aqui de... beleza. Eu não tenho nenhuma pergunta, na verdade, só queria falar que você é incrível, que realmente essa energia é muito contagiante. Você é uma figura que eu quero muito conhecer em pessoa quando voltar no presencial. Menos. Não, eu na realidade, eu gosto do que eu faço, tá? E esse talvez é o segredo de você levar a gente junto. Você tem que gostar e você passando isso, acho que é essa parte que eu estava tentando mostrar para vocês. Você gostar, você aprende, você parte, e você vai puxando gente, né? Mas eu não sou tanto, não. Pode abaixar aí uns 99% e deixar um restinho só que
Não é tanto assim. Você me lembra muito da minha professora de física do ensino médio e também da minha avó, então eu não vou diminuir nem 1%, porque... Vamos lá, onde você estudou ensino médio? Eu estudei em São Paulo, na Escola da Vila. Ah, minha professora acho que ela... então, a última vez que alguém falou assim, você me lembra muito a minha professora de física, a professora da pessoa que falou era minha amiga, colega de turma. Deve ser mesmo, mas a minha professora, eu acho que ela fez USP e ela... não sei. O nome dela é Ana Cris. Mas são professores que, quando você está no ensino médio, são os professores que chamam a atenção de você para uma determinada matéria. Você começa a gostar de matemática porque o professor fez você gostar, porque você entendeu e gostou e foi a fundo, e aquilo lá se tornou prazeroso porque você está entendendo. Então, da mesma maneira, você gosta de biologia, por quê? O professor explicou, olha que legal a genética, porque esse gene recessivo, blá, blá, blá. E aí você vai estudar genética. Então, são as pessoas que inspiram, que despertam, como o Vatagin foi, né? E como você está sendo agora, acho que tem... eu espero, eu gostaria de ser, mas eu não tenho pretensão de ser tão importante quanto o Vatagin, não. Bem menos, como eu disse, 99% de desconto, deixa 1% só, que tá bom. Tá de bom tamanho. Beleza, então, gente, ó. Eu vou completamente modelado. Então, Carola, eu tenho que sair agora, né? 4 horas minha carruagem vira abóbora. Mas se você se você quiser ficar com o pessoal, na realidade, eu tenho uma outra reunião às 4 horas e eu não tenho relógio aqui, não sei que horas são. Então, já são 4. Falta 1 minuto para as 4, entendeu? Então, vamos... eu tenho que ir para outra reunião, porque senão eu não tenho como. Mas 5 minutos não faz diferença. Mas se for para demorar até as 5, eu não posso. Eu também não posso. Tá. Então deixa uma mensagem para eles. Tem mais 3 perguntas aqui. Se for alguma rápida, é o Rodrigo Augusto, Victor Hugo Guilherme e Eduardo Alves Pinho, que aí Pinto, né? Que aí a Carola podia talvez emendar a resposta. Algum de vocês quer fazer? Sei lá. Oi, professor. Boa tarde. Rodrigo. Fala, Rodrigo. Posso falar? Eu queria, não sei se alguém me perguntou, porque eu estou trabalhando também, então assim, não aparece ao mesmo tempo, né? Desculpa. Sobre o laboratório Sirius, Laboratório Nacional de Lewis Simpson, qual que é, se a gente pode ter acesso, conhecer, que assim, eu conheço a Unicamp há algum tempo, sou de Campinas, né, eu já fiz, lembro que em 1990 teve universidade aberta, né, eu fui lá, eu lembro que conheci a fibra ótica, peguei a primeira vez na mão, então eu queria saber sobre o laboratório, se a gente pode ter acesso, conhecer. Normalmente, em condições, vamos dizer, não de pandemia, a gente sempre organiza excursões, né, visitas. O é interessante você visitar o Sirius, ou mesmo o anel anterior, é você ter uma visita guiada, o cara explica, então eles têm todo uma rotina para receber grupo de estudante, para visitas, e isso todo ano tinha. Então, infelizmente, esse ano passado não teve, e provavelmente esse ano também não. Você passa na frente dos Sirius, tá vazio, assim, você fica assim, dá uma dor no coração. É a mesma coisa que cruzar o Unicamp vazia, é um aperto, né? Porque não tem como você... O prédio e o ambiente não está cumprindo a sua missão. Então é meio frustrante. Mas normalmente tinha. Vamos rezar para logo acabar essa situação excepcional. E aí, certamente, ou o centro acadêmico organiza, ou o professor de laboratório, ou o professor de laboratório 3, né, Física 3, sempre tem organização de excursões para lá. Tá? Isso é agendado, então tem que agendar com eles lá, porque tem toda uma infraestrutura que é quem que vai apresentar o quê, aonde que você vai visitar, sabe? Não é tão...
Oba-oba, cheguei e entrei, tá? Eles fazem com grupos grandes e bem organizados mesmo a visita. É muito legal. Ô, Carola, desculpa abusar aí, mas será que pode só mais uma, que é a última pessoa que levantar a mão, aí acabou, gente. Pode ser? Pode, Vai lá, claro. Vitor. É o Vitor Hugo. Oi, professora, tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo Diga, certo? Rapidinho, desculpa. eu Primeiramente- conheço você. Sério? Não. Você entrou agora, esse ano? Entrei? Ah, então não. Pode falar. Tá. Primeiramente, eu queria agradecer. Você faz das palavras de todo mundo, é a minha também, adorei, a senhora é incrível. E se fosse assim, o pessoal definir em alguma frase assim, como que você acha assim que o senhor consegue passar tão fácil assim as palavras? Como que, não sei, como que a senhora definiria assim, uma boa professora que parece assim o que a senhora é? O que ele teria assim para estar atraindo seus alunos, enfim? Putz, é uma pergunta bem difícil, mas para você transmitir a sua ideia, o que você quer, você sempre tem uma mensagem que você quer passar. Então, o importante não é a mensagem, é que você tem que graduar a mensagem para quem você quer contar aquilo. Eu vou dar um exemplo para explicar bem o que eu quero falar. Se eu quero falar de raios cósmicos para um físico, eu falo de um jeito. Se eu vou falar de raios cósmicos para minha avó, eu vou falar de outro jeito. Se eu sempre falo para os meus alunos de iniciação científica, conta para o seu namorado como é que é raios cósmicos. Porque você tem que adaptar aquilo que você quer ensinar ou passar, aquela informação que você quer passar, você tem que adaptar para a pessoa com quem você está falando, para quem você quer falar. Eu acho que essa sensibilidade você tem que ter. Eu consigo dar uma aula para aluno que ninguém entende nada, mas isso não é o meu objetivo. Só eu chegar a fazer uns gráficos de seção de choque de eletrodinâmica quântica ou de teoria quântica de campos, ninguém vai entender nada. Mas isso não é a missão. A missão é você falar alguma coisa e o aluno sair da aula com mais conhecimento do que entrou. Então, ele agregou, nem que seja um trequinho, né? Então, agregou, por exemplo, falei, ele guardou sobre pósitrons, que são os antielétrons. Está ótimo, ele aprendeu algo, ele agregou um conhecimento. Então, eu acho que o segredo é esse, é você sintonizar na medida que a pessoa compreende o que você quer falar. Sério, muito obrigado mesmo, foi um prazer conhecer a senhora. Tchau. Tá mudo! Professor, você está mutado. Desculpa, gente, ó. Não, muito obrigado, Carola. Foi uma excelente palestra, ótimas respostas, entendeu? Um abraço, gente. Falou. Então, gente, boa tarde para todos e um abraço. Fiquem bem. Tchau, muito obrigado, viu? Boa semana. Imagina. Obrigado. Muito obrigado pela palestra. Legal que vocês gostaram. Que legal. Descobri por que tinha duas telas. Tinha 2 Google Meet aberto. Putz, agora que eu achei. Carola, parabéns pela palestra. Achei, Felipe, eu tinha outro Google Meet aberto na outra aba do Google. Então, era esse Google Meet que estava dando. Mas juro por Deus que eu não vi. Ele estava embaixo, sabe, em duas pastas. Acontece. Ô, Carola, eu nem, se não tivesse falado, eu comecei a gravar depois, né? Se tivesse falado, ninguém ia saber. Que legal. Muito bom. Acontece, isso aí é comum, Carola. Isso aí, entendeu? Você tem que chamar o conferencista para 10 para as 2.
Daí você dá os 10 minutos de lambuja para tudo dar errado. Aí às 2 horas está tudo perfeito. Mas nunca começa às 2. Começa às 2h05, às vezes às 2h10, entendeu? Já tem. Por isso que eu falo de 1 hora, né? Mas eu não olhei na outra aba do Google. Eu tinha o endereço gravado numa outra. Tava tudo certo. Acontece. Tá Mas bom, deu tá certo. bom. Não, Deu. Acho que eu cortei alguém aí que tava falando. Foi você, Rodrigo? Rodrigo, quer falar alguma coisa? Não, assim, eu quero agradecer pela palestra, foi muito boa, né? Com bastante informação, né? E eu já estou um pouquinho mais. Eu tenho 46 anos, né? Já tenho uma faculdade, então eu sempre gostei de física. Então, que bacana para uma pessoa assim, bastante para enriquecer nosso currículo, né? Nossas informações. Bem bacana. Muito obrigado, hein, Carola? Imagina. Sucesso aí para você e parabéns